É uma coisa... Vamos voltar. Vocês fazem esse trabalho assim, porque quando você vê seu cliente, você sabe, puta, o meu objetivo é ajudar esse cara a investir bem o dinheiro dele. A tomar decisões inteligentes, eu como estrategista-chefe vou dar os melhores cenários, melhores informações para ele tomar a melhor decisão pensando no estilo de investimento dele. Total. Mas se ele também pensa nessa coisa 360, mas eu também preciso ajudar ele por exemplo, fazer esse trabalho sabe, de bastidor que você sabe que vai influenciar? Uhum. Sabe, você precisa ensinar ele também a ele constantemente pensar no aumento da capacidade dele de geração de renda, que isso vai ser muito importante, ele vai investir mais. Com certeza. Você fica circulando nos desafios que o seu cliente também tem pra... Enfim, por mais que não seja o core, é uma coisa que você sabe qual é o desafio. E é fundamental, Vocês né? pensam nisso lá na Rico, assim? Total. E é fundamental porque, assim, uma pessoa que tem um objetivo de pagar uma faculdade pro filho daqui 15 anos é diferente da pessoa que quer viajar daqui 1 ano. Uhum. Então, quando você tem um horizonte mais longo, você pode assumir mais riscos. Então, você pode... Óbvio, né, que é sempre importante ter a reserva de emergência antes de tudo, né? Que aquele dinheiro, se acontecer alguma coisa, você tem. E isso tá super seguro, não é um dinheiro para você estar num investimento com a intenção de ganhar mais dinheiro, é muito mais segurança. Mas aí, quando você tem um horizonte longo, é muito mais fácil. Você pode investir em bolsa, em ativos mais voláteis, né? Porque você tem um horizonte maior. Agora, a pessoa que precisa desse dinheiro daqui 1 ano, então, melhor ter um pouco mais de renda fixa, com mais previsibilidade, porque, né, esse dinheiro é um curto prazo, né? 1 ano. Então, é importante entender esses objetivos. E antes de tudo, acho que também às vezes as pessoas esquecem da reserva de emergência, né? Que é a mesma história do seguro do carro. Você fala, não vai acontecer nada, não vou fazer até acontecer. Até acontecer. E você fala, putz, por que eu não vi um seguro? A reserva de emergência é a mesma coisa, né? Então, até muita gente que fala, como começar? Antes de começar, assim, como começar, pode parecer doido falando, mas é começando. Tipo, você precisa abrir sua conta, beleza? Mas antes de tudo, você ter uma reserva de emergência para te dar segurança na hora de investir, né? Quando você tem uma reserva de emergência ali para te proteger, né, de algum desses momentos, você fica mais tranquilo também de investir em outras coisas. Quanto que você recomenda uma boa, assim, reserva de emergência? A reserva de emergência sempre, assim, o ideal é de 6 a 12 vezes o seu custo médio. Boa, também acho. E aí depende muito, né, de cada um. O meu perfil como investidor, eu entrei na bolsa em 2006. Nossa, lá atrás. Fiz tudo errado, assim. Eu comecei tudo errado, mas é um aprendizado. Mas eu sempre tive um desafio. O meu maior desafio nunca foi... Eu tenho essa personalidade de poupador. Eu sempre fui aquele cara poupador. Uhum. Eu fui sempre aquele moleque, desde que eu me entendo por gente, do porquinho. Uhum. E sabe, eu sempre tive porquinho raiz, aquele que não tem tampa embaixo. Eu nunca Tem que quebrar. Jogava moeda ali e Já a acabou. esposa nunca teve um porquinho na vida. A Fabiana já tem outra personalidade. Então, eu nunca tive desafio na minha vida, por exemplo, de poupar. Então, eu sou aquele cara que rapidamente eu sempre fiz minha reserva de emergência. O meu maior desafio foi o que fazer com o dinheiro que você ganha. Sim. Que, obviamente, é o desafio de muita gente. Muitas pessoas têm desafio no inicial, né? Mas eu percebo... O que você percebe que é a maior diferença entre o mercado brasileiro e americano pra gente ter uma discrepância tão grande, por exemplo, de pessoas dentro da bolsa? Acho que no Brasil a gente bateu o quê? 2 milhões de pessoas na bolsa? 3 milhões. 3 milhões já agora, passou né? 3 milhões, né? 3 milhões. Tô meio por fora. Né? E no último ano, no último 2, crescimento. O que você acha que é a tamanha diferença? Você acha que é cultural? No Brasil se falava pouco, era algo mais mistificado? O que você acha que é tão diferente? Acho que assim, Porque óbvio... isso deve brilhar os seus olhos também, né? Tipo assim, total. cara, os Estados Unidos, olha o tamanho do mercado, a gente engatinhando. É que os Estados Unidos, assim, antes de tudo, acho que aqui no Brasil, muita gente me pergunta, né? Por que tanta gente foi pra Bolsa? É uma combinação de fatores. Mas o fator principal foi a queda dos juros. Sim. Que a gente viu nos últimos anos recentes. Né? Com a queda dos juros, as pessoas se viram obrigadas a buscarem investimentos mais interessantes. E um deles era a Bolsa. Tá. Então, óbvio que acessibilidade maior ajuda, digitalização ajuda, plataformas como da XP, da Rico, que tem muitas opções de investimentos, são essenciais. Mas o principal fator foi a queda dos juros, né, para as pessoas buscarem a Bolsa. Nos Estados Unidos, a gente viu esse processo há muito mais tempo. Sim. Os juros lá já é baixa há muito tempo. Eles 2% já passaram por esse movimento anos atrás. Então, já teve essa busca, né? E, consequentemente, um mercado gigante, né? Lá é muito comum. Tal empresa
potencialmente ela tem ações, né? Potencialmente ela é uma empresa aberta. E, enfim, eles já passaram por isso há muito tempo. E aí, consequentemente, as pessoas estão muito mais acostumadas com investimentos em bolsa. Né? Os juros, apesar da gente estar falando, né, de elevação dos juros, ainda é muito baixo. Então, isso faz muita diferença. Aqui no Brasil, agora a gente está falando de elevação dos juros. Isso faz com que a renda fixa fique mais atrativa. Mas não significa que a bolsa não seja atrativa, porque tem oportunidade sim. E quando a gente... O ponto mais importante de investir em bolsa é entender que você... Porque muita gente acha que assim, vou investir em bolsa para ganhar dinheiro. Mas, né, quero pegar uma ação e que suba pra caramba. Mas não é isso. Quando você investe em bolsa, se você investir com a cabeça certa, tem muito mais chance de você se dar bem. Porque quando você investe na bolsa ou ações especificamente, você tá virando acionista, né, sócio dessa empresa. E no longo prazo, o movimento da ação nada mais é que o reflexo do lucro da empresa. Então, se a empresa cresce e gera lucro no longo prazo, a ação dela vai subir. Total. Por isso que você precisa entender o porquê que você está investindo naquela ação. Né? Ter a convicção. Igual virar sócio de um negócio. Se eu chegar aqui para vocês e falar, gente, tenho aqui uma ótima ideia, uma super ideia de negócio. Vocês querem virar meus sócios? Vocês vão falar, sim, sem nem saber o que é, qual que é a perspectiva, por que eu acho que é bom. É a mesma coisa na hora de... Ação é isso, né? Às vezes as pessoas falam, tem uma ação que tá bombando, que tá ótima. Aí a pessoa, qual? Que eu já vou... Não, tá errado. Se você já vai investir só por causa disso, sem saber o que a empresa faz, por que ela vai crescer, né? E você pode errar no meio do caminho, mas você precisa saber o que você tá virando sócio, né?